Para começar, gostaria de dizer que esta história provavelmente parecerá o enredo de um filme de terror dos anos 80 e será muito longa. Entretanto, toda essa história é verdadeira. Se não fosse pelo fato de estar a 8 quilômetros de distância de uma rede de celular e pela forma como a história termina, haveria um relatório policial para verificação. Estarei mudando nomes, locais e alguns detalhes para proteger a privacidade dos inocentes. Um amigo meu e eu tentamos acampar 2 vezes por mês, agora que tenho um carro confiável para me levar a algumas das áreas mais remotas do nosso estado. Planejamos uma viagem de acampamento para o fim de semana passado, de 18 a 20 de fevereiro. Escolhemos um local bastante remoto, onde já havíamos estado no fim de semana anterior. No fim de semana anterior, éramos as únicas pessoas que tínhamos visto em um raio de 1 quilômetro do nosso local de acampamento. Na sexta-feira à noite, chegamos lá e nos instalamos. Esta história se passa no sábado à noite. São cerca de 9 da noite, então o sol já se foi e a lua ainda não nasceu. A escuridão é total, a não ser pelas luzes da fogueira. De repente, ouvimos um homem gritando. Ouvimos atentamente, compartilhando silenciosamente um olhar ansioso. No início, esperávamos que fosse alguém bêbado e se divertindo demais, mas logo ficou óbvio que não se tratava de gritos de uma festa divertida. Nem parece que ele está machucado, parece cheio de desespero, raiva e angústia. Vou reservar um momento para lembrá-lo de que isso aconteceu às 9 da noite, em uma noite escura como o breu, no meio de um bosque a 8 quilômetros do sinal de celular mais próximo. Não víamos ninguém há horas. Os gritos continuaram pelo que pareceram horas, mas provavelmente foram cerca de 5 minutos contínuos. Não tínhamos ideia do que fazer com aquilo e começamos a nos sentir extremamente paranoicos. Pegamos qualquer coisa remotamente próxima a uma arma e tentamos encontrar explicações para os gritos, mantendo nossos olhos na floresta ao nosso redor. Após cerca de 15 minutos tensos de paranoia induzida pelo medo, quase caí da cadeira ao ver uma lanterna e um lampião entrarem lentamente em nosso acampamento. Cumprimentei o estranho com um básico "Como vai?", antes mesmo de ele ser iluminado pelo fogo. Ele respondeu rapidamente, mas sem rodeios, perguntando se poderíamos lhe fazer um favor. "Isso depende do favor", meu amigo e eu dissemos em uníssono, obviamente tensos, segurando nossas armas perto de nós. O estranho começou a perguntar se poderia ficar por um segundo perto da fogueira. Como éramos 2 e ele era 1, além de nossa variedade de armas recolhidas ao redor do acampamento e ao alcance de nossos braços, decidimos concordar e deixá-lo ficar. Depois de um breve segundo de silêncio constrangedor, perguntei a ele o que diabos estava acontecendo. Ele começou a contar para mim e para o meu amigo que estava acampando na trilha com o amigo e que este havia surtado e tentado matá-lo. "Espera, o quê?" Eu disse antes mesmo de o pensamento terminar de ser processado em minha cabeça. "São os gritos que ouvimos antes?" O homem assentiu lentamente com a cabeça, olhando fixamente para o fogo, e começou a contar sua história. "Estávamos apenas passeando, cara. Chegamos hoje cedo e meu amigo simplesmente surtou. Ele começou a gritar e não parava mais. Então, ele me atacou. Ele se atirou em mim, e eu disse a ele para se afastar e se acalmar, sabe? Bem, ele continuou vindo atrás de mim e começou a ficar muito violento, e tenho certeza de que ele ia me matar. Então peguei as chaves do meu carro, as lanternas, e corri. Eu não sabia o que fazer, cara. Ele me perseguiu quando eu corri e eu não sei o que fazer. Não temos qualquer arma de fogo, mas temos uma machadinha." Meu amigo e eu olhamos um para o outro por um segundo, completamente atônitos. Então, algo horrível me ocorreu. "Espere, ele perseguiu você? Tipo, ele está vindo para cá? Agora mesmo?" O homem apenas acena lentamente com a cabeça em resposta, e bem na hora certa, como se um terrível filme de terror tivesse ganhado vida, ouvimos gritos a uns 30 ou 40 pés do nosso acampamento, na trilha principal. "Eu só quero seu balanço. Gary, eu quero seu balanço. Gary, Gary, onde está você? Onde? Gary!" Nunca em minha vida tinha ouvido um homem gritar assim. Nunca tinha ouvido nada parecido em minha vida. Era um grito brutal e gutural, estridente para os ouvidos, mas profundo em seu tom. O som de alguém completamente louco. E a maneira como ele dizia o nome do estranho mudava erraticamente de um som longo e cantante para um som curto e gutural. Apagamos nossas luzes, ficamos em silêncio e ouvimos.
Por algum milagre, o louco não notou nosso acampamento e continuou descendo a trilha, gritando o tempo todo. Acabamos conversando com quem chamaremos de Gary por horas, ouvindo os gritos cada vez mais longe. Descobrimos que eles haviam tomado uns 5 gramas de cogumelos mágicos cada um e que seu amigo, que chamaremos de Ty, era seu colega de trabalho e ficou bem por 3 horas e meia, mas de repente surtou. Parecia que Ty achava que poderia matar Gary e roubar sua ótima viagem. Ouvimos os gritos cada vez mais longe por mais de 2 horas. A essa altura, já são 11 da noite, a lua está começando a aparecer e a temperatura está abaixo de 0. Ty não tinha jaqueta nem lanterna, de acordo com Gary. Meu amigo e eu estávamos bêbados demais para dirigir para fora do acampamento e conseguir serviço de celular, pois havia neve e gelo, e era preciso dirigir por 3 a 5 km na estrada depois de sair da trilha, e Gary ainda estava sentindo levemente os efeitos dos cogumelos, por isso também não podia dirigir. Tivemos que tomar a decisão de deixar o cara vagar, esperando que ele ficasse sóbrio e conseguisse encontrar o caminho de volta. E ele encontrou. Ele encontrou, direto para o nosso acampamento. Depois de cerca de 1 hora sem gritos, ouvimos novamente gritos a uns 30 pés do acampamento. Ei, por favor, me ajude, estou perdido. E percebemos que o homem estava caminhando da floresta em direção ao nosso acampamento. Dissemos a Gary para se esconder, por precaução, e cumprimentamos o homem, eu com minha espingarda calibre 12 e minha pistola, meu amigo com seu fuzil e suas 2 Glocks 9mm no coldre, e com nossas lanternas nas configurações mais brilhantes em seu rosto. Ele tinha cerca de 1,90 m e aproximadamente 110 quilos. Conversamos com ele, decidimos que estava calmo o suficiente para acompanhá-lo e o levamos de volta ao acampamento. Ele parecia realmente arrependido, disse que tinha desmaiado e não se lembrava de nada, e que tinha se desentendido com seu amigo. Nós o acompanhamos até seu acampamento pela trilha, voltamos e dissemos a Gary que Ty parecia estar bem e que se algo mais acontecesse, gritasse e viesse correndo, nós sairíamos e o ajudaríamos. Acabou sendo um final feliz. Fizemos amizade com Gary e consegui seu número de telefone para garantir que, no dia seguinte, ele voltasse para a cidade em segurança, para sua esposa e filho, e estamos planejando uma viagem de acampamento com ele em breve. Mas Ty, que saiu gritando como um maníaco perturbado pela floresta, potencialmente empunhando um machado, para assassinar seu amigo e roubar sua boa viagem, ou seja lá o que for que sua mente cheia de psicose estava pensando, pelo amor de Deus, não vamos nos encontrar novamente. Meu amigo e eu estávamos fazendo uma caminhada em Blue Ridge, na Geórgia. Estávamos apenas acampando por um dia, e a trilha fazia parte da trilha dos Apalaches, perto de seu início. Meu amigo me contou a história de um de seus amigos. Ele disse que ouviu vozes e passos à noite perto da Blood Mountain, e ele teve que fazer uma caminhada noturna porque os ruídos eram muito intensos. Então, voltando à história principal, encontramos um local para acampar e nos instalamos. Quando escureceu, tivemos uma sensação ruim, como se algo estivesse nos observando. Então começou, vimos um par de olhos vermelhos brilhantes a cerca de 100 pés de distância da nossa fogueira. Então, meu amigo foi mergulhar a cabeça no riacho perto de nossa barraca. E diz que algo o empurrou para dentro da água. Sua camisa estava encharcada e ele bateu o nariz em uma pedra e estava sangrando. Depois disso, ouvimos a voz de uma mulher. Não conseguimos entender bem as palavras. Nós a ouvimos na nossa frente, atrás de nós e à nossa esquerda, sobre o riacho. Poderia ter sido um caminhante noturno, mas à esquerda não havia trilha, e os praticantes de caminhada noturna não estavam usando lanterna se estivessem lá. Também ouvimos passos ao nosso redor e gravetos se quebrando. Finalmente, entramos na barraca e tentamos dormir. Meu amigo dormiu antes de mim, e ouvi galhos estalando bem perto da minha cabeça, do lado de fora da barraca. Vi uma sombra humana chegando perto da barraca. Podia ver somente sua silhueta formada pela luz da fogueira. Ela se aproximou de onde estávamos, ficou parada por um momento e saiu. O mais estranho era que a sombra não se movimentava com passos. Parecia estar flutuando. Muito, muito assustador. Se você decidir acampar em Blue Ridge, saiba que há coisas lá fora à espreita à noite.
Isso aconteceu há cerca de 7 anos, quando eu era um campista do último ano em meu acampamento noturno na Nova Inglaterra. Todas as cabanas fazem um pernoite em algum momento durante a sessão, e o pernoite que eu e outra cabana estávamos fazendo juntos era em um local a cerca de 3 quilômetros do acampamento, no topo de uma enorme colina, que no topo era apenas uma rocha árida cercada de árvores. Como éramos crianças e gostávamos de brincar uns com os outros e com os orientadores, estávamos obcecados naquela sessão com o que aconteceria se os moradores da cidade entrassem no acampamento e nos atacassem. Esse acampamento é dono de todas as terras ao redor do lago, por isso quase nunca vemos os habitantes da cidade, mas sabemos que eles não moram muito longe e que do outro lado da grande colina em que estávamos acampados, moravam alguns. Sinceramente, não me lembro se ouvi alguma coisa durante a noite. Mais tarde da noite, muitos jovens estavam conversando entre si e com os conselheiros que achavam ter ouvido pessoas na floresta, bem perto de onde estávamos dormindo. Os conselheiros nos disseram que era apenas nossa imaginação, mas 2 deles disseram que iriam investigar para nos tranquilizar. Primeiro, vou descrever os 2 rapazes que saíram para investigar. Um deles, vamos chamá-lo de Joe, tinha cerca de 1,85 m e era musculoso, quase entrou para um time de basquete da primeira divisão. E o outro, Thomas, tinha cerca de 1,80 m e uma estatura normal. Então eles foram lá e todos nós ficamos ouvindo até que a próxima coisa que ouvimos foi Joe, não gritando, mas falando em voz alta e muito agressiva. "Vocês não podem estar aqui, isto é propriedade privada. Nós temos um walkie-talkie e chamaremos a polícia se vocês não saírem." Nesse momento, estávamos absolutamente aterrorizados, mas não estávamos preparados para o que viria a seguir. Em seguida, ouvimos um grande estrondo, como se alguém tivesse sido atingido com muita força por alguma coisa, e um grito de gelar o sangue. Momentos depois, Joe saiu correndo da floresta, apontou para os outros conselheiros e gritou: "Tirem as crianças daqui agora!" e corre de volta para a floresta, enquanto um conselheiro pegou 2 de nossas facas de carne e correu atrás de Joe. Nós, crianças, com os 2 conselheiros restantes, estávamos correndo por essa colina rochosa e densamente arborizada em nossas roupas íntimas. As crianças estavam chorando, algumas rezando, outras pegando gravetos. Foi literalmente o momento mais aterrorizante de minha vida. De qualquer forma, estávamos na metade da descida quando Joe, Thomas e o outro conselheiro nos alcançaram. Acontece que Joe e Thomas encontraram 2 homens perambulando e andando pela floresta próxima à cabana. Confrontaram os homens, que estavam armados, um deles deu um tiro de aviso e os homens saíram correndo. Não preciso mencionar que o acampamento terminou naquele ano.